Jacobina, no interior da Bahia, em 1963, era uma cidade onde o tempo parecia andar mais devagar, guiado pelo badalar do sino da igreja matriz e pelo calor constante que impregnava as ruas de pedra. A vida seguia regras não escritas, passadas de geração em geração, onde fé, tradição e vigilância social se misturavam. Era nesse cenário que se desenrolava uma história que muitos jamais ousariam contar em voz alta, uma relação marcada pelo silêncio, pelo medo e por uma atração que desafiava tudo o que aquela cidade acreditava ser correto. Miguel era um jovem cristão criado sob rígidos princípios evangélicos, filho de um diácono respeitado e de uma mãe conhecida por sua devoção inabalável. Desde pequeno, aprenderá que o mundo era dividido entre o certo e o errado, o puro e o profano, e que qualquer desvio desse caminho poderia custar não apenas a reputação, mas também a salvação da alma. Ele carregava nos olhos uma inquietação silenciosa, um desejo de compreender mais do que lhe era permitido questionar. Do outro lado da cidade, em uma casa simples cercada por ervas e símbolos ancestrais, vivia Rosa, uma jovem ligada ao candomblé desde o nascimento. Criada pela avó, uma ialorixá respeitada, Rosa aprenderá cedo a ouvir os ventos, respeitar os orixás e compreender o mundo como um espaço de equilíbrio entre forças visíveis e invisíveis. Sua fé não era barulhenta, mas profunda, expressa em gestos, cantos e no cuidado com aqueles que a procuravam em busca de auxílio espiritual. O primeiro encontro entre Miguel e Rosa aconteceu de forma quase banal, numa manhã quente de feira livre, onde os cheiros de frutas maduras e especiarias se misturavam ao burburinho do povo. Um olhar cruzado por acaso foi suficiente para causar um desconforto inesperado em ambos, como se algo antigo e esquecido tivesse sido despertado naquele instante. Nenhum dos dois disse uma palavra, mas o silêncio entre eles carregava mais significado do que qualquer conversa. A partir daquele dia, Miguel passou a encontrar desculpas para atravessar ruas que nunca antes percorrera, sempre com a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. Ele lutava internamente contra pensamentos que considerava pecaminosos, orando por noites seguidas para que aquela imagem saísse de sua mente. Ainda assim, quanto mais resistia, mais forte se tornava o desejo de compreender quem era aquela moça e por que ela o afetava de maneira tão profunda. Rosa, por sua vez, sentia o peso dos ensinamentos da avó ecoarem em sua consciência. Ela sabia que a cidade não perdoava mulheres que atravessavam fronteiras invisíveis, especialmente quando envolviam religião e tradição. Mesmo assim, algo em Miguel lhe despertava curiosidade e ternura, uma sensação rara que a fazia questionar se os orixás estavam lhe mostrando um caminho de aprendizado ou de provação. Os encontros passaram a acontecer de forma discreta, sempre à distância, em olhares trocados na rua ou em breves palavras ditas às pressas. Cada gesto era carregado de tensão, pois ambos sabiam que, se descobertos, seriam julgados não apenas como indivíduos, mas como símbolos de uma afronta às crenças profundamente enraizadas de Jacobina. O medo caminhava lado a lado com a atração, tornando cada momento ainda mais intenso. Em uma noite de lua cheia, Miguel decidiu quebrar o silêncio que o consumia. Aproximou-se de Rosa com o coração acelerado, sentindo que aquele passo poderia mudar sua vida para sempre. A conversa foi cautelosa, cheia de pausas e olhares atentos ao redor, mas, mesmo assim, carregada de uma sinceridade que nenhum dos dois jamais havia experimentado antes. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar até o fim, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. Essa jornada está só começando, e cada detalhe importa para entender o que está por vir. Naquele momento, ambos perceberam que não se tratava apenas de curiosidade ou atração passageira, mas de uma conexão profunda que colocaria em risco tudo o que conheciam. Jacobina, com suas ruas estreitas e olhares atentos, seria o palco de uma relação proibida, marcada por escolhas difíceis, conflitos internos e consequências que ecoariam muito além daquele ano de 1963. Após aquela conversa sob a lua cheia, Miguel passou dias mergulhado em um conflito interno que o deixava exausto. Durante os cultos, suas mãos tremiam ao segurar a Bíblia, e as palavras do pastor pareciam direcionadas diretamente a ele, como se todos soubessem do segredo que carregava.
Ele se perguntava se aquilo era uma prova divina ou uma tentação criada para desviá-lo do caminho que sua família havia traçado desde o seu nascimento. Rosa também não encontrou descanso depois daquele encontro. Enquanto ajudava a avó nos rituais e preparos, sua mente vagava para o rosto sério de Miguel, para a forma como ele escolhia cada palavra com cuidado, como alguém que caminha sobre cacos de vidro. A jovem sentia que aquela aproximação não era fruto do acaso, mas de algo maior, ainda que não soubesse se esse algo traria crescimento ou dor. Os encontros passaram a acontecer em horários improváveis, sempre longe do centro da cidade, em trilhas pouco usadas ou à sombra de árvores antigas. Ali, eles conversavam sobre a vida, sobre medos e sonhos que jamais haviam sido compartilhados com outra pessoa. Miguel falava de sua vontade secreta de conhecer o mundo além de Jacobina, enquanto Rosa falava sobre o peso de carregar uma tradição que muitos temiam sem compreender. Com o passar das semanas, a intimidade cresceu, mas também cresceu o risco. Jacobina era pequena demais para segredos duradouros, e qualquer gesto fora do esperado chamava a atenção. Um olhar mais demorado, um desvio de caminho repetido, tudo podia se transformar em suspeita. Ambos sabiam que estavam brincando com limites perigosos, mas nenhum deles parecia disposto a recuar. Miguel começou a questionar ensinamentos que antes aceitava sem hesitação. Não era sua fé que estava em dúvida, mas a forma rígida como fora ensinada. Ele se perguntava como algo que lhe trazia paz poderia condenar alguém como Rosa, cuja espiritualidade era baseada no respeito, na ancestralidade e no cuidado com o próximo. Esses pensamentos o assustavam tanto quanto o atraíam. Rosa, por sua vez, sentia o olhar atento da avó pousar sobre ela com mais frequência. A Ialorixá, mulher de sabedoria silenciosa, parecia perceber mudanças sutis no comportamento da neta. Embora nada fosse dito, Rosa sentia que não conseguiria esconder aquela relação por muito tempo, e o medo de decepcionar quem mais respeitava pesava em seu peito. Em uma tarde abafada, enquanto conversavam à beira de um riacho, Miguel confessou o temor de ser expulso de casa caso seu pai descobrisse tudo. Ele falava com a voz baixa, quase embargada, revelando o quanto aquela relação o fazia sentir vivo e, ao mesmo tempo, ameaçado. Rosa ouviu em silêncio, percebendo que não era a única a colocar tudo em risco. Se essa história está te envolvendo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like agora, porque isso fortalece o nosso trabalho e mostra que você quer ver o desfecho dessa relação proibida. Ainda há muitos caminhos difíceis pela frente. O que começou como curiosidade havia se transformado em afeto profundo, e ambos já não conseguiam imaginar seus dias sem aqueles encontros escondidos. Ainda assim, a sombra do preconceito e da intolerância pairava sobre cada gesto, lembrando-os de que o amor, naquele contexto, era visto como transgressão. Jacobina continuava sua rotina aparentemente tranquila, mas sob a superfície, forças contrárias se moviam lentamente. A relação entre um jovem cristão e uma moça do candomblé não era apenas um desafio pessoal, mas uma ameaça simbólica à ordem social da cidade, e logo, essa ameaça começaria a despertar reações imprevisíveis. Os primeiros rumores começaram de forma quase imperceptível, como cochichos dispersos que surgiam e desapareciam nas esquinas de Jacobina. Uma vizinha comentou ter visto Miguel passando repetidas vezes por ruas que não faziam parte de sua rotina, enquanto um comerciante jurava ter visto Rosa conversando com alguém fora do seu meio. Nada era confirmado, mas o simples fato de os nomes começarem a circular já era suficiente para criar um clima de desconfiança. Miguel percebeu a mudança no comportamento das pessoas da igreja. Os cumprimentos tornaram-se mais frios, os olhares mais demorados e as palavras mais cuidadosas. Durante um sermão especialmente intenso, o pastor falou longamente sobre jugo desigual e sobre os perigos de se afastar do caminho correto, fazendo Miguel sentir como se estivesse sendo exposto diante de toda a congregação. Rosa também enfrentava sua própria forma de vigilância. Algumas pessoas da cidade passaram a evitá-la, enquanto outras a observavam com curiosidade misturada a medo. Ela sentia o peso do preconceito se intensificar, não apenas por sua religião, mas por ousar sair do papel que lhe era reservado. Ainda assim, recusava-se a se encolher diante daqueles olhares.
Em um encontro marcado por tensão, Miguel sugeriu que talvez fosse melhor se afastarem por um tempo. Suas palavras saíram com dificuldade, carregadas de culpa e medo. Rosa ouviu em silêncio, sentindo uma dor profunda, mas também compreendendo o dilema que ele enfrentava. Nenhum dos dois queria ser o responsável pela destruição do mundo do outro. O afastamento, no entanto, revelou-se mais doloroso do que imaginavam. Miguel passou a sentir um vazio que nem as orações mais fervorosas conseguiam preencher. Ele percebia que, ao tentar apagar Rosa de sua vida, estava apagando também uma parte de si mesmo, algo que jamais havia sido despertado antes. Rosa, por sua vez, buscou refúgio nos ensinamentos da avó e nos rituais do terreiro. Ali, encontrou força para lidar com a ausência e com o julgamento externo. Ainda assim, o coração insistia em lembrar de Miguel, e cada canto entoado parecia carregar um eco do que haviam vivido juntos. O destino, porém, parecia determinado a colocá-los frente a frente novamente. Durante uma festa popular da cidade, em meio à música, luzes e celebrações, seus olhares se cruzaram mais uma vez. Não houve necessidade de palavras para que ambos entendessem que o afastamento não havia sido suficiente para romper o vínculo entre eles. Se essa história está te tocando, aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar o like. Esse apoio é fundamental para continuarmos trazendo narrativas profundas e cheias de emoção como essa. Após a festa, Miguel procurou Rosa com uma urgência que já não podia ser contida. Ele falou sobre a dor da ausência, sobre a sensação de estar vivendo uma vida incompleta. Rosa ouviu com atenção, percebendo que o sentimento que os unia era mais forte do que o medo que tentava separá-los. Naquele reencontro, ambos aceitaram que a relação não poderia continuar sendo apenas um segredo frágil, sustentado por encontros furtivos. Eles sabiam que decisões maiores precisariam ser tomadas, decisões que poderiam mudar não apenas suas vidas, mas também a forma como Jacobina encarava suas próprias crenças e limites. A retomada da relação trouxe consigo uma intensidade ainda maior, pois agora Miguel e Rosa tinham plena consciência do que estavam arriscando. Cada encontro era vivido como se fosse o último, carregado de conversas profundas e silêncios cheios de significado. Eles falavam sobre fé, destino e liberdade, tentando compreender se era possível amar sem renunciar completamente às próprias crenças. Miguel passou a enfrentar confrontos internos cada vez mais fortes. Ele não abandonara sua fé cristã, mas já não conseguia aceitar a ideia de que Deus pudesse rejeitar alguém como Rosa. Esse pensamento o afastava de antigos discursos e o aproximava de uma espiritualidade mais reflexiva, embora isso o colocasse em rota de colisão com tudo o que aprenderá em casa. Rosa sentia-se dividida entre a tradição que a formou e o futuro incerto que se desenhava diante dela. A avó, percebendo o peso que a neta carregava, decidiu conversar com ela de forma direta. Sem acusações, falou sobre escolhas, consequências e sobre como cada caminho exige coragem para ser seguido até o fim. Enquanto isso, a pressão externa aumentava. Um membro influente da igreja procurou o pai de Miguel, insinuando que o comportamento do jovem estava se desviando do esperado. A conversa, embora disfarçada de preocupação, plantou uma semente de desconfiança que rapidamente começou a crescer dentro daquela casa. Miguel passou a ser observado com mais rigor pelo pai, que começou a impor horários e questionar seus passos. O clima familiar tornou-se pesado, repleto de silêncios desconfortáveis e olhares acusadores. Miguel sentia que o cerco estava se fechando, e que o segredo não resistiria por muito mais tempo. Rosa também enfrentou dificuldades no terreiro. Algumas pessoas mais jovens passaram a questionar sua dedicação, influenciadas pelos comentários que circulavam na cidade. Embora a maioria respeitasse sua história e sua linhagem, o simples fato de seu nome estar associado a um jovem cristão era suficiente para gerar desconforto. Em um momento de desespero, Miguel sugeriu a possibilidade de deixar Jacobina. Ele falava sobre recomeçar em outra cidade, longe dos julgamentos e das expectativas alheias. Rosa ouviu com atenção, mas sentia que abandonar suas raízes não seria uma decisão simples, nem isenta de dor. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like.
Isso faz toda a diferença para que histórias como essa continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas. A ideia da fuga passou a rondar os pensamentos de ambos, mas também trouxe à tona medos profundos. O desconhecido assustava tanto quanto a permanência, e cada escolha parecia carregar perdas irreversíveis. Ainda assim, a relação os fortalecia, mesmo em meio ao caos. Jacobina, com suas tradições rígidas e memórias antigas, parecia resistir à mudança. A relação entre Miguel e Rosa já não era apenas um segredo ameaçado, mas um símbolo vivo de confronto entre mundos que se recusavam a dialogar, e em breve, esse confronto se tornaria inevitável. A tensão atingiu um novo patamar quando Miguel foi confrontado diretamente pelo pai em uma noite silenciosa, iluminada apenas pela lamparina da sala. Sem levantar a voz, o homem perguntou sobre as mudanças no comportamento do filho, sobre os caminhos diferentes e as companhias que já não pareciam tão claras. Miguel sentiu o peso daquela conversa como nunca antes, percebendo que a verdade estava cada vez mais difícil de esconder. Mesmo sem confessar abertamente, Miguel não conseguiu negar totalmente. Seu silêncio e hesitação falaram mais do que qualquer palavra, e o pai saiu daquela conversa com a certeza de que algo grave estava acontecendo. A partir daquele momento, a vigilância se tornou constante, e qualquer tentativa de sair de casa era acompanhada de perguntas e desconfiança. Rosa, sem saber do confronto familiar, enfrentava seus próprios dilemas. A avó adoeceu de forma repentina, obrigando-a a assumir mais responsabilidades no terreiro. Entre cuidados, rezas e obrigações espirituais, Rosa sentia o peso da maturidade chegando cedo demais, e a ideia de partir de Jacobina parecia cada vez mais distante. Os encontros tornaram-se raros e perigosos. Quando aconteciam, eram breves, marcados por urgência e apreensão. Miguel e Rosa falavam pouco, mas cada gesto carregava a intensidade de quem sabe que o tempo está se esgotando. Ambos sentiam que estavam à beira de uma ruptura inevitável. Em meio a esse cenário, a cidade parecia se alimentar do drama alheio. Comentários mais abertos começaram a surgir, e algumas pessoas já se referiam à relação como um escândalo em formação. O preconceito, antes sussurrado, ganhava voz e forma, transformando-se em julgamento coletivo. Miguel começou a sofrer uma crise de identidade profunda. Ele se perguntava quem realmente era, além das expectativas que haviam sido impostas desde a infância. A relação com Rosa havia despertado nele a coragem de questionar, mas também o medo de perder tudo o que conhecia como seguro. Rosa, mesmo sob pressão, mantinha uma postura firme. Ela acreditava que os orixás a guiariam, independentemente do desfecho. Ainda assim, o amor por Miguel a colocava diante de escolhas que nunca imaginara precisar fazer, escolhas que envolviam sacrifício e renúncia. Numa madrugada silenciosa, os dois se encontraram à margem da cidade, em um local onde o vento carregava o som distante dos tambores. Ali, decidiram que não poderiam mais viver apenas reagindo aos acontecimentos. Algo precisava ser feito, mesmo que o preço fosse alto. Eles começaram a planejar uma saída, ainda que incerta. Não se tratava apenas de fugir, mas de sobreviver emocionalmente a uma realidade que os esmagava. Cada palavra trocada naquela noite selava um compromisso silencioso entre eles. Jacobina observava, imóvel e severa, enquanto duas vidas jovens tentavam encontrar espaço para existir fora dos limites impostos. A relação proibida já havia ultrapassado o ponto de retorno, e os próximos passos definiriam não apenas o destino de Miguel e Rosa, mas também as marcas que essa história deixaria na memória da cidade. Os dias seguintes foram marcados por uma espera angustiante, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para aumentar o sofrimento. Miguel vivia em estado de alerta constante, atento a cada som da casa, a cada olhar do pai, sentindo que qualquer deslize poderia resultar em uma revelação definitiva. À noite, deitado em silêncio, ele pensava em Rosa e na promessa implícita que haviam feito um ao outro. Rosa, dividida entre o cuidado com a avó e o peso das decisões que se aproximavam, buscava sinais nos sonhos e nos rituais. Ela acreditava que o mundo espiritual tentaria orientá-la, mas as respostas vinham de forma ambígua, deixando claro que não haveria caminho sem dor. Ainda assim,
Sua fé lhe dava força para continuar. O adoecimento da avó se agravou, trazendo um clima de luto antecipado ao terreiro. Pessoas da comunidade passaram a visitar a casa, aumentando a vigilância involuntária sobre Rosa. Cada visita era também um lembrete de suas raízes profundas em Jacobina, tornando a ideia de partir ainda mais complexa e dolorosa. Miguel tentou conversar com um amigo da igreja, buscando algum tipo de orientação ou conforto. No entanto, a resposta que recebeu foi carregada de julgamento e advertências, reforçando a sensação de isolamento. Ele percebeu que não havia espaço para diálogo honesto naquele ambiente, apenas para obediência cega. Em um encontro breve e tenso, Rosa contou a Miguel sobre o estado da avó. A notícia trouxe uma pausa forçada nos planos de partida, pois ambos sabiam que Rosa não poderia ir embora naquele momento. A frustração foi grande, mas também fortaleceu o vínculo entre eles, que agora se apoiavam mutuamente em meio às dificuldades. A pressão familiar sobre Miguel atingiu seu ápice quando o pai anunciou que ele passaria a trabalhar mais tempo na igreja e menos fora de casa. A decisão foi apresentada como orientação espiritual, mas Miguel entendeu o verdadeiro propósito: mantê-lo sob controle. A sensação de aprisionamento se tornou quase insuportável. Rosa passou a sentir medo não apenas pelo futuro da relação, mas pela segurança de Miguel. Comentários mais agressivos começaram a surgir na cidade, e ela sabia que, em um lugar tão pequeno, a intolerância podia rapidamente se transformar em violência simbólica ou real. Em uma noite carregada de tensão, a avó de Rosa chamou a neta para uma conversa profunda. Com voz fraca, falou sobre amor, escolhas e sobre como cada geração enfrenta seus próprios desafios. Sem mencionar nomes, deixou claro que Rosa precisaria decidir com o coração, mas também com consciência das consequências. Miguel e Rosa perceberam que o tempo já não estava ao lado deles. A cada dia, as circunstâncias se fechavam mais, como um cerco invisível. Ainda assim, nenhum dos dois estava disposto a desistir sem lutar, mesmo que essa luta fosse silenciosa e solitária. A relação proibida, nascida de um simples olhar em uma feira, havia se transformado em um ponto de ruptura entre tradição e mudança. E agora, em meio à dor, à fé e ao medo, Miguel e Rosa se aproximavam de um momento decisivo que definiria o rumo de suas vidas. A morte da avó de Rosa aconteceu em uma manhã silenciosa, sem alarde, como se a própria cidade respeitasse a partida daquela mulher tão temida quanto respeitada. O terreiro foi tomado por um clima de recolhimento profundo, e Rosa assumiu o luto com a dignidade que aprenderá desde criança. A dor era intensa, mas também vinha acompanhada de uma sensação de responsabilidade definitiva sobre o caminho que precisaria seguir. Miguel soube da notícia por terceiros e sentiu um aperto no peito por não poder estar presente. A impossibilidade de se aproximar naquele momento reforçou o quanto sua vida já não lhe pertencia completamente. Ele rezou em silêncio, não apenas pela alma da avó de Rosa, mas também por coragem para enfrentar o que estava por vir. Com a perda, Rosa passou a ser vista de forma diferente pela comunidade do candomblé. Alguns enxergavam nela a continuidade da linhagem espiritual da avó, enquanto outros questionavam sua firmeza diante dos rumores que circulavam. Esse olhar duplo aumentava a pressão sobre seus ombros, exigindo maturidade e decisões rápidas. A cidade, por sua vez, já não escondia o incômodo com a relação proibida. Comentários mais diretos surgiam, e o nome de Miguel passou a ser citado em reuniões da igreja de forma indireta, sempre associado a alertas sobre desvio e influência negativa. O jovem sentia-se exposto, mesmo sem uma acusação formal. Em casa, o pai de Miguel anunciou que havia conversado com o pastor e que decisões seriam tomadas para preservar a imagem da família. Embora não dissesse abertamente, ficou implícito que Miguel deveria romper qualquer ligação que estivesse manchando seu testemunho. A conversa terminou sem espaço para contestação. Rosa percebeu que já não podia circular pela cidade sem sentir o peso dos olhares. Alguns carregados de reprovação, outros de curiosidade mórbida. Ainda assim, ela se recusava a se esconder, acreditando que a dignidade era uma forma de resistência silenciosa contra o preconceito. Em um encontro rápido e carregado de emoção, Miguel contou a Rosa sobre a conversa com o pai.
Suas palavras vinham misturadas com medo e determinação. Ele disse que talvez tivesse pouco tempo antes que medidas mais duras fossem impostas, e que precisavam decidir o que fazer imediatamente. Rosa ouviu com atenção e, pela primeira vez, falou abertamente sobre assumir um novo papel no terreiro. Ela sabia que isso aprenderia ainda mais a Jacobina, mas também sentia que fugir naquele momento poderia significar perder tudo o que sua avó havia construído. A decisão parecia impossível. O amor entre eles, agora testado por perdas e pressões extremas, já não era ingênuo. Era um sentimento amadurecido pela dor, pela renúncia e pela consciência de que nem todas as histórias permitem finais simples. Ainda assim, ambos se recusavam a acreditar que tudo terminaria ali. Jacobina observava, imóvel, enquanto a tensão se acumulava. A relação proibida entre o jovem cristão e a moça do candomblé havia chegado a um ponto crítico, e os próximos acontecimentos seriam irreversíveis, marcando para sempre a memória daqueles que testemunhassem esse desfecho. A decisão começou a se formar de maneira lenta e dolorosa, como algo que nenhum dos dois queria aceitar completamente. Miguel percebeu que, se permanecesse em Jacobina, seria forçado a escolher entre a obediência absoluta e a negação de si mesmo. A pressão da igreja, da família e da cidade havia se tornado uma engrenagem impossível de travar. Rosa passou noites em claro refletindo sobre o legado da avó. Ela entendia que assumir a liderança espiritual significava compromisso, renúncia e resistência, mas também sabia que sua fé nunca lhe ensinara a viver sem amor. O dilema não era religioso, mas humano, e isso tornava tudo ainda mais complexo. Em uma última conversa longa, escondidos em um local afastado, eles colocaram todas as cartas sobre a mesa. Miguel falou do medo de ser expulso de casa, de perder o sobrenome respeitado e de ser tratado como exemplo negativo. Rosa falou da solidão que sentia mesmo cercada de pessoas e da responsabilidade que não escolhera, mas que agora lhe pertencia. Não houve promessas grandiosas nem juras eternas. Apenas a sinceridade crua de dois jovens entendendo que o amor nem sempre vence todas as batalhas. O silêncio entre eles, naquela noite, foi pesado, mas também carregado de respeito mútuo e compreensão profunda. Miguel decidiu que partiria sozinho. Não como fuga romântica, mas como necessidade de sobrevivência emocional. Ele precisava encontrar um lugar onde pudesse reconstruir sua fé sem medo e entender quem era além das expectativas impostas. A decisão o dilacerava, mas também lhe dava um fio de esperança. Rosa aceitou a decisão com lágrimas contidas. Ela sabia que pedir para Miguel ficar seria condená-lo a uma vida de repressão e conflito constante. Ao mesmo tempo, deixá-lo partir era aceitar uma perda que marcaria sua história para sempre. Ainda assim, escolheu o amor na forma mais dolorosa, a liberdade. A despedida foi simples e silenciosa, sem testemunhas, sem palavras excessivas. Um abraço longo, carregado de tudo o que não poderia ser vivido. Ambos sabiam que aquele momento ficaria gravado como um divisor de águas, um antes e depois impossível de apagar. Miguel partiu de Jacobina ao amanhecer, levando consigo poucas roupas e muitas dúvidas. A cidade despertava sem perceber que uma história intensa havia chegado ao fim naquela mesma manhã. Para muitos, nada havia acontecido. Para ele, tudo havia mudado. Rosa permaneceu, agora oficialmente à frente do terreiro, carregando o peso da tradição e a memória de um amor que a ensinara a questionar sem abandonar suas raízes. Sua postura firme passou a inspirar respeito silencioso, mesmo entre aqueles que antes a julgavam. Jacobina seguiu seu curso, como sempre, mas sob a superfície, aquela relação proibida deixou marcas sutis. Alguns aprenderam a questionar, outros reforçaram seus muros, mas ninguém que realmente conheceu essa história saiu completamente ileso. Os primeiros meses longe de Jacobina foram difíceis para Miguel. A nova cidade parecia grande demais, indiferente demais, e ele se sentia um estranho em todos os lugares. Ainda assim, pela primeira vez, podia caminhar sem sentir olhares pesando sobre suas costas, e essa liberdade silenciosa lhe causava tanto alívio quanto medo. A fé de Miguel passou por uma transformação lenta. Ele continuou acreditando em Deus, mas passou a questionar homens,
discursos e estruturas. Em igrejas diferentes, ouviu palavras que soavam menos como ameaça e mais como acolhimento, e isso o fez perceber que sua espiritualidade não precisava ser construída a partir do medo. Rosa, em Jacobina, enfrentava resistência velada. Alguns aceitavam sua liderança por respeito à memória da avó, outros apenas toleravam. Mesmo assim, ela conduzia os rituais com firmeza e sensibilidade, mantendo viva a tradição e oferecendo apoio espiritual a quem a procurasse, inclusive a pessoas que antes a evitavam. Com o tempo, o nome de Miguel deixou de ser comentado com tanta frequência. A cidade sempre encontrava novos alvos para seus julgamentos, e a rotina se encarregava de apagar escândalos antigos. Ainda assim, para Rosa, a lembrança permanecia viva, guardada em silêncio, sem rancor, mas com saudade. Em algumas noites específicas, Rosa sentia a presença da avó de forma quase palpável. Sonhos, intuições e pequenos sinais a faziam acreditar que suas escolhas, embora dolorosas, haviam sido necessárias. Ela compreendia que o amor vivido não havia sido um erro, mas um aprendizado profundo. Miguel tentou escrever cartas diversas vezes, mas nunca as enviou. Não queria reabrir feridas nem criar expectativas impossíveis. Guardava Rosa em pensamento, como parte essencial de sua história, algo que o ajudara a se tornar mais humano e consciente. Anos se passaram, e Jacobina mudou lentamente, como sempre acontece em cidades pequenas. Novas gerações começaram a questionar mais, ainda que os velhos preconceitos insistissem em sobreviver. A história do jovem cristão e da moça do candomblé tornou-se quase uma lenda local, contada em versões distorcidas ou sussurradas. Rosa envelheceu com dignidade e respeito. Tornou-se referência espiritual e símbolo de resistência silenciosa. Muitos jamais souberam do amor que viverá, mas todos sentiam a força de alguém que aprenderá a suportar perdas sem endurecer o coração. Miguel construiu uma vida simples, mas honesta. Nunca se casou, mas também nunca se sentiu incompleto. O amor que viverá em Jacobina lhe ensinara que algumas pessoas passam pela nossa vida não para ficar, mas para nos transformar. Em uma visita distante, muitos anos depois, Miguel retornou brevemente à cidade. Caminhou pelas ruas com passos cautelosos, observando o quanto tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Não procurou Rosa, respeitando o silêncio que ambos haviam construído. Rosa soube da presença dele por terceiros, mas também não o procurou. Sorriu em silêncio, aceitando que algumas histórias existem apenas para serem lembradas, não retomadas. O respeito entre eles permanecia intacto, mesmo à distância. Jacobina jamais reconheceu oficialmente o impacto daquela relação, mas ela existiu, forte e real. Foi um choque entre crenças, uma ferida exposta em uma sociedade que preferia não se olhar no espelho. Se essa história te fez refletir, esse é um ótimo momento para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que narrativas intensas e cheias de significado como essa continuem chegando até você. A relação proibida não terminou em tragédia explícita, mas deixou cicatrizes profundas e ensinamentos silenciosos. Mostrou que o amor pode ser transformador mesmo quando não vence, e que fé e intolerância nem sempre caminham juntas. Miguel e Rosa seguiram caminhos diferentes, mas carregaram um ao outro como parte essencial de quem se tornaram. Não como arrependimento, mas como memória viva de coragem em um tempo que não permitia escolhas fáceis. Essa história não fala apenas de religião, mas de humanidade, de medo coletivo e de indivíduos que ousaram sentir além dos limites impostos. Em 1963, em Jacobina, o amor foi resistência. E talvez, em algum nível invisível, aquela relação proibida tenha plantado sementes que só germinariam muitos anos depois, quando novas perguntas passassem a ser feitas e novos olhares se abrissem. Se você ficou até o final, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha essa história. Porque enquanto ela for contada, Miguel e Rosa nunca serão apenas silêncio. O tempo passou em Jacobina como sempre passará, sem cerimônia, carregando consigo as dores não ditas e os silêncios acumulados. Para muitos moradores, a história de Miguel e Rosa tornou-se apenas mais um episódio abafado pela rotina, mas para aqueles que observaram de perto,
algo havia mudado de forma irreversível. A cidade continuava a mesma por fora, mas pequenas fissuras haviam se formado em sua rigidez moral. Rosa, agora à frente do terreiro, desenvolveu uma postura ainda mais reservada. Seu olhar carregava uma serenidade firme, moldada pela perda e pela renúncia. Ela falava pouco sobre o passado, mas sua presença transmitia uma autoridade silenciosa que não vinha apenas da herança espiritual, e sim da capacidade de atravessar o sofrimento sem se tornar amarga. Algumas mulheres jovens começaram a se aproximar dela com curiosidade e respeito. Buscavam orientação espiritual, mas também conselhos de vida, mesmo sem saber exatamente por quê. Rosa ouvia mais do que falava, compreendendo que, em uma cidade como Jacobina, o simples ato de escutar já era uma forma de acolhimento revolucionária. Miguel, distante, tentava reconstruir sua identidade longe das paredes que o sufocavam. Trabalhou em serviços simples, conheceu pessoas que não o definiam pela fé ou pela origem, e isso o desconcertava profundamente. Pela primeira vez, ele era apenas um homem tentando entender o mundo e a si mesmo, sem rótulos imediatos. Apesar da distância física, ambos carregavam marcas invisíveis que os ligavam. Em momentos inesperados, Miguel lembrava do cheiro das ervas, do som distante dos atabaques, do modo como Rosa o olhava sem tentar mudá-lo. Essas lembranças não o puxavam para trás, mas serviam como referência de algo verdadeiro que havia existido. Em Jacobina, alguns líderes religiosos passaram a reforçar discursos mais duros, como se tentassem compensar a insegurança gerada por aquela história mal resolvida. Outros, porém, tornaram-se mais cautelosos, percebendo que a intolerância explícita já não encontrava o mesmo eco entre os mais jovens. Rosa percebeu essa mudança aos poucos. Jovens que antes atravessavam a rua para evitá-la passaram a cumprimentá-la com respeito contido. Não era aceitação plena, mas era um sinal de que o medo começava a perder força diante da convivência silenciosa. O terreiro tornou-se também um espaço de cura emocional para além do espiritual. Pessoas machucadas por julgamentos, rejeições e perdas encontravam ali um ambiente onde não precisavam explicar quem eram. Rosa conduzia tudo com equilíbrio, consciente de que cada gesto seu era observado e interpretado. Miguel, em cartas nunca enviadas, organizava pensamentos que jamais seriam lidos. Escrevia sobre fé, sobre amor, sobre culpa e libertação. Essas cartas tornaram-se um exercício de autoconhecimento, uma forma de dialogar com o passado sem permitir que ele o aprisionasse. A relação proibida, mesmo encerrada, continuava viva em camadas invisíveis. Não como escândalo, mas como memória que insistia em reaparecer sempre que alguém ousava questionar os limites impostos por tradição, religião e medo. Jacobina, sem perceber, começava lentamente a aprender com aquilo que tentou apagar. Com o passar dos anos, a figura de Rosa passou a ser associada não apenas à espiritualidade, mas também à firmeza de caráter. Mesmo aqueles que discordavam de sua fé reconheciam sua postura ética e sua disposição em ajudar sem distinção. Em uma cidade acostumada a classificar pessoas rapidamente, essa coerência silenciosa começou a provocar desconforto e, ao mesmo tempo, admiração. Alguns homens mais velhos comentavam em voz baixa que Rosa havia amadurecido cedo demais, sem jamais mencionar os motivos reais. As mulheres, especialmente as que também haviam vivido amores interrompidos ou escolhas impostas, viam nela um espelho de resistência. A história que não podia ser contada em público encontrava abrigo nos olhares cúmplices e nas conversas interrompidas antes de dizer demais. Miguel, distante, passou a estudar por conta própria temas que antes lhe eram proibidos. Lia sobre história, religião comparada e filosofia, tentando compreender como a fé podia ser usada tanto para libertar quanto para aprisionar. Quanto mais aprendia, mais percebia que seu conflito nunca fora com Deus, mas com o medo travestido de doutrina. Em algumas noites, ele sonhava com Jacobina. Não como era, mas como poderia ter sido. Ruas menos tensas, rostos menos duros, encontros sem necessidade de esconderijo. Acordava com uma mistura de saudade e alívio, consciente de que certos lugares permanecem em nós mesmos quando deixamos de habitá-los fisicamente. Rosa também sonhava,
Mas seus sonhos eram povoados por símbolos, águas calmas e caminhos que se cruzavam sem se tocar. Interpretava esses sinais como lembretes de que algumas histórias cumprem seu propósito justamente por não se concluírem da forma esperada. Isso lhe trazia paz, ainda que a ausência continuasse a doer em silêncio. A juventude de Jacobina começou a mudar lentamente. Novos costumes, novas perguntas e uma inquietação crescente em relação às verdades absolutas. Embora ninguém mencionasse diretamente Miguel e Rosa, a memória daquela relação proibida funcionava como uma referência invisível, um exemplo do que acontece quando o amor entra em choque com a intolerância. Alguns jovens passaram a sair da cidade em busca de estudo e trabalho, retornando com ideias diferentes. Essas influências externas criavam pequenos choques culturais, abrindo brechas na rigidez local. Rosa observava essas transformações com atenção, sabendo que mudanças profundas quase sempre começam de forma imperceptível. O terreiro, antes visto apenas como espaço de ritual, tornou-se também um ponto de diálogo informal. Pessoas buscavam Rosa não só por questões espirituais, mas para falar de angústias que não encontravam lugar na igreja, na família ou na sociedade. Ela acolhia sem confrontar, consciente de que escutar era, muitas vezes, o ato mais revolucionário possível. Miguel, em sua nova cidade, finalmente conseguiu falar abertamente sobre seu passado para alguém de confiança. Ao narrar sua história, percebeu que a dor havia se transformado em aprendizado. Não havia mais vergonha em suas palavras, apenas respeito por aquilo que viverá e pela mulher que o ajudara a se enxergar com mais humanidade. Assim, mesmo separados pelo tempo e pela distância, Miguel e Rosa seguiam conectados por algo que ultrapassava o romance. A relação proibida deixará de ser apenas uma história de amor interrompido e se tornará uma semente silenciosa de mudança, plantada em uma cidade que resistia, mas que, pouco a pouco, começava a se transformar. Com o avanço das décadas, Jacobina passou por transformações que, embora discretas, seriam impensáveis nos anos de 1963. Novas igrejas surgiram, discursos se diversificaram e, ainda que o preconceito não tivesse desaparecido, ele já não era tão absoluto quanto antes. As mudanças não vinham de forma declarada, mas se manifestavam em pequenas concessões do cotidiano. Rosa envelhecia com serenidade. Seus cabelos começaram a carregar fios brancos, e sua postura transmitia uma calma profunda, construída a partir de escolhas difíceis. Para muitos, ela já não era apenas uma líder espiritual, mas uma referência moral, alguém que havia atravessado julgamentos severos sem se curvar à amargura. Alguns jovens passaram a perguntar sobre o passado com mais ousadia. Rosa respondia com cuidado, nunca expondo nomes ou feridas, mas deixando claro que o amor, quando nasce, não pede permissão às convenções sociais. Suas palavras não confrontavam diretamente, mas plantavam dúvidas férteis na mente de quem escutava. Miguel, por sua vez, construiu uma rotina simples e estável. Trabalhou por muitos anos no mesmo lugar, criou vínculos sinceros e tornou-se alguém conhecido por sua postura ética e tranquila. Embora não falasse com frequência sobre sua juventude, carregava consigo uma maturidade emocional que o diferenciava dos demais. Em encontros ocasionais, quando o passado surgia em conversas, Miguel falava de Jacobina como quem fala de um capítulo encerrado, mas fundamental. Não havia ressentimento, apenas a consciência de que aquela experiência moldara sua forma de amar, de crer e de respeitar diferenças. Rosa continuava a conduzir rituais com firmeza, mas também com sensibilidade renovada. Seu terreiro tornará-se um espaço onde o sagrado e o humano coexistiam sem rigidez excessiva. Pessoas de diferentes crenças passaram a respeitar aquele lugar, mesmo sem compreendê-lo completamente. A cidade, que um dia tentou silenciar a relação proibida, agora guardava como uma lembrança incômoda, mas instrutiva. Alguns mais velhos ainda evitavam o assunto, enquanto outros reconheciam, em conversas privadas, que o excesso de rigidez havia causado mais dor do que proteção. Em determinados momentos, Rosa caminhava pelas ruas antigas e observava jovens casais andando de mãos dadas, sem tanto receio dos olhares alheios. Essas cenas lhe traziam uma mistura de alegria e melancolia, pois representavam avanços que custaram histórias como a sua.
Miguel, em noites silenciosas, ainda pensava em Rosa com respeito e carinho. Não como um amor inacabado, mas como um encontro essencial. Ele sabia que certas pessoas entram em nossas vidas não para permanecer, mas para nos ensinar quem somos. Assim, a relação proibida seguia viva não nos encontros, mas nos efeitos. Transformará duas vidas, e de forma lenta e quase invisível, ajudar a transformar uma cidade inteira. Jacobina jamais reconheceria isso oficialmente, mas carregaria para sempre as marcas daquela história que tentou apagar. Com o passar do tempo, a história de Miguel e Rosa deixou de ser apenas um episódio específico e passou a representar algo maior dentro da memória coletiva de Jacobina. Mesmo sem ser contada abertamente, ela existia nas entrelinhas, nos conselhos cautelosos dos mais velhos e nos silêncios carregados de significado quando o assunto era amor, fé e escolha. Rosa tornou-se uma presença constante e respeitada até o fim de seus dias. Seu nome passou a ser associado à palavra equilíbrio, alguém que nunca precisou negar sua fé para coexistir com outras. Sua trajetória ensinou que firmeza não precisa ser sinônimo de rigidez, e que a espiritualidade pode ser um caminho de acolhimento, não de exclusão. Nos últimos anos de vida, Rosa falava pouco sobre si. Preferia ouvir histórias alheias, oferecendo orientação sem impor verdades. Muitos saíam de sua presença com a sensação de terem sido vistos de verdade, algo raro em uma sociedade que durante tanto tempo priorizou julgamentos rápidos. Miguel, já mais velho, acompanhava de longe as notícias sobre mudanças sociais, avanços e novos debates sobre fé e diversidade. Em silêncio, reconhecia que o mundo que um dia o separou já não era exatamente o mesmo. Ainda havia resistência, mas também havia espaço para diálogo, algo impensável em sua juventude. Em momentos de introspecção, Miguel entendia que sua partida de Jacobina não fora uma fuga covarde, mas um gesto necessário. Ele precisou ir embora para não se tornar alguém amargurado, para preservar aquilo que aprenderá sobre amor e respeito. Essa compreensão lhe trouxe paz definitiva. Rosa, por sua vez, nunca se sentiu abandonada. Ela compreendia que o amor verdadeiro nem sempre se expressa pela permanência, mas pelo impacto duradouro que deixa. A relação proibida havia-lhe mostrado que era possível amar sem se perder, mesmo quando o preço era alto. Jacobina continuou existindo entre contradições, como toda cidade marcada por tradição. No entanto, pequenas mudanças se acumulavam, moldadas por histórias como a de Miguel e Rosa, que abriram brechas invisíveis na rigidez coletiva. Nem todos aprenderam, mas ninguém saiu completamente intocado. A relação proibida não precisou de escândalo final ou tragédia explícita para ser significativa. Sua força esteve justamente na sutileza, no que não foi dito, no que foi sacrificado em nome da sobrevivência emocional e da dignidade individual. Miguel e Rosa jamais voltaram a se encontrar, mas isso nunca foi necessário. O encontro verdadeiro já havia acontecido no momento em que ousaram enxergar o outro além dos rótulos. Esse encontro permaneceu vivo, silencioso e transformador. E assim, em 1963, em Jacobina, uma história de amor atravessou o tempo não como um romance convencional, mas como um testemunho humano. Uma relação proibida que não venceu o mundo, mas venceu o medo de sentir. E isso, por si só, foi uma forma de eternidade. O tempo, que tudo transforma, passou também a agir sobre a memória coletiva de Jacobina, remodelando o significado daquilo que um dia fora visto apenas como erro ou ameaça. A história de Miguel e Rosa deixou de carregar apenas o peso do escândalo e passou a existir como uma referência silenciosa, quase pedagógica, sobre os limites da intolerância e os custos do silêncio imposto. Alguns dos jovens que haviam observado aquela relação à distância cresceram, formaram famílias e passaram a refletir sobre as escolhas que fizeram. Em momentos íntimos, muitos se perguntavam se haviam sido fiéis aos próprios sentimentos ou se haviam apenas repetido caminhos seguros por medo do julgamento alheio. A lembrança de Miguel e Rosa surgia nessas reflexões como um espelho desconfortável. Rosa, já mais velha, percebia essas mudanças nos gestos e nas perguntas que lhe eram feitas. Não havia curiosidade vazia, mas uma busca genuína por compreensão. Ela respondia com palavras simples,
evitando transformar sua história em exemplo moral, mas deixando claro que a negação do afeto cobra um preço que nem sempre é visível de imediato. O terreiro continuava sendo um espaço de resistência tranquila. Não contra uma religião específica, mas contra a desumanização causada pelo extremismo. Rosa compreendia que sua maior contribuição não estava nos rituais em si, mas na forma como acolhia pessoas feridas por rejeições familiares, exclusões religiosas e amores interrompidos. Miguel, distante, acompanhava essas transformações apenas por relatos esporádicos. Mesmo assim, sentia que algo do que viverá havia encontrado sentido além de sua própria dor. A ideia de que aquela relação proibida pudesse ter gerado reflexões e mudanças lhe trazia uma sensação de reconciliação com o passado. Em encontros ocasionais com pessoas mais jovens, Miguel tornara-se alguém que escutava mais do que aconselhava. Quando falava, suas palavras eram marcadas por empatia e cautela, como quem aprendeu cedo que certezas rígidas demais costumam ferir mais do que orientar. Jacobina, aos poucos, começou a lidar melhor com suas contradições. Ainda havia resistência, mas também havia convivência. Pessoas de crenças diferentes passaram a dividir espaços com menos hostilidade, mesmo que nem sempre houvesse entendimento pleno. A tolerância começava a surgir não como virtude declarada, mas como necessidade prática. Rosa observava essa convivência com uma serenidade consciente. Ela sabia que mudanças profundas raramente acontecem por grandes discursos, mas sim por experiências humanas que deixam marcas. A relação que viverá com Miguel fora uma dessas experiências, ainda que tivesse sido vivida à sombra do medo. Em certos momentos, Rosa refletia sobre o significado do sacrifício. Entendia que abrir mão de uma vida ao lado de Miguel não fora uma derrota, mas uma escolha complexa em um tempo que não oferecia alternativas justas. Essa compreensão lhe permitia envelhecer sem arrependimento. Assim, a história continuava a se expandir no tempo, não mais como romance interrompido, mas como narrativa simbólica sobre fé, liberdade e coragem emocional. Miguel e Rosa haviam seguido caminhos distintos, mas o impacto do que viveram seguia ecoando em vidas que jamais conheceram seus nomes por completo. Com o avanço dos anos, Jacobina passou a conviver com uma contradição silenciosa entre aquilo que proclamava publicamente e aquilo que praticava no cotidiano. Embora discursos conservadores ainda fossem comuns, as atitudes individuais revelavam pequenas concessões, especialmente quando o sofrimento humano se tornava impossível de ignorar. A história de Miguel e Rosa permanecia como pano de fundo invisível dessa mudança gradual. Algumas famílias que antes haviam sido severas com seus filhos começaram a demonstrar maior flexibilidade, não por convencimento ideológico, mas por cansaço de perder vínculos afetivos. O medo do rompimento definitivo passou a falar mais alto que a necessidade de manter aparências. Esse deslocamento emocional tinha raízes profundas em histórias como a da relação proibida que a cidade tentou apagar. Rosa passou a receber pessoas de outras cidades, atraídas pela reputação de seu equilíbrio e sabedoria. Muitos vinham em busca de orientação espiritual, mas saíam tocados pela forma humana com que ela tratava conflitos de fé e identidade. Seu nome atravessava fronteiras, ainda que ela permanecesse fiel à simplicidade de sempre. Miguel, já em idade avançada, passou a refletir com mais clareza sobre o significado da palavra reconciliação. Não no sentido religioso tradicional, mas como reconciliação consigo mesmo. Ele compreendia que havia feito o melhor possível dentro das circunstâncias, e essa aceitação dissolvia culpas antigas que por muito tempo o acompanharam. Em determinados momentos, Miguel percebia que sua história despertava identificação em pessoas mais jovens. Sem entrar em detalhes, ele falava sobre escolhas difíceis e sobre a importância de não transformar a fé em instrumento de opressão. Suas palavras não eram acusatórias, mas carregavam a autoridade de quem viveu as consequências do silêncio imposto. Rosa, ao olhar para trás, reconhecia que sua maior dor não fora a separação, mas a impossibilidade de viver o amor à luz do dia. Ainda assim, entendia que aquela limitação havia moldado sua força interior. O amor vivido em segredo ensinara-lhe a sustentar verdades mesmo quando não podiam ser proclamadas. A cidade começou a contar histórias diferentes sobre o passado.
Algumas versões suavizavam os fatos, outras os distorciam completamente. Rosa e Miguel sabiam que isso era inevitável, pois toda comunidade tende a reorganizar suas memórias para proteger sua própria imagem. O essencial, porém, permanecia intacto no plano humano. Em eventos públicos, Jacobina passou a demonstrar uma convivência menos hostil entre expressões religiosas distintas. Ainda havia distância, mas não mais o mesmo clima de ameaça. Essa mudança não vinha de reconhecimento histórico, mas da compreensão prática de que o confronto constante produzia apenas isolamento. Rosa observava essas cenas com um misto de satisfação e melancolia. Sabia que, se tivesse nascido em outro tempo, talvez sua história tivesse sido diferente. Ainda assim, não alimentava ressentimento. Preferia pensar que sua dor havia contribuído para que outros sofressem menos. A relação proibida, que um dia fora vista como afronta, agora existia como aprendizado silencioso. Não como mito romântico, mas como registro humano de um tempo em que amar exigia coragem extrema. Miguel e Rosa haviam atravessado esse tempo, e mesmo separados, haviam deixado marcas que o tempo não conseguiu apagar. Nos últimos anos de vida, Rosa passou a falar com mais leveza sobre o passado, não por ter esquecido, mas por ter integrado a dor à sua história. Ela compreendia que o silêncio que um dia a protegeu já não era mais necessário, e que sua trajetória poderia servir de acolhimento para aqueles que ainda viviam aprisionados pelo medo do julgamento. Miguel, mesmo distante, sentia essa mudança quase intuitivamente. Havia nele uma tranquilidade nova, fruto da certeza de que nenhuma experiência verdadeira se perde completamente. O amor que viverá em Jacobina continuava presente, não como ausência, mas como referência ética e emocional. Jacobina, por sua vez, continuava a lidar com seus próprios limites. Ainda havia resistência, ainda havia medo, mas também havia memória. A cidade aprenderá, mesmo que lentamente, que reprimir sentimentos não os extingue, apenas os transforma em feridas coletivas. Rosa tornou-se símbolo de permanência sem rigidez. Sua liderança espiritual nunca buscou confrontos diretos, mas produziu mudanças profundas pela constância e pelo exemplo. Ela ensinou que coexistir não significa abrir mão da identidade, mas reconhecer a humanidade do outro. Miguel, ao observar as transformações do mundo, percebia que muitas das perguntas que o atormentaram na juventude agora eram debatidas publicamente. Essa constatação não lhe causava amargura, mas uma sensação de ter vivido à frente de um tempo que não estava preparado para acolher sua experiência. Em seus últimos anos, Miguel escreveu uma última carta, que também nunca enviou. Nela, agradecia silenciosamente a Rosa por tê-lo ajudado a se tornar alguém mais consciente e justo. Guardou a carta como quem guarda uma oração pessoal. Rosa, em uma tarde tranquila, sentou-se à porta do terreiro e observou o movimento da cidade. Havia crianças brincando, jovens conversando, pessoas passando sem desviar o olhar. Aquela cena simples representava um avanço que um dia pareceu impossível. A relação proibida, vivida décadas antes, já não precisava ser defendida ou justificada. Ela existira, fora real e deixará frutos. Isso bastava. Nem toda história precisa de reconhecimento público para cumprir seu propósito. Miguel e Rosa nunca se reencontraram, mas isso jamais diminuiu o valor do que viveram. O encontro verdadeiro permanecia no impacto silencioso que causaram um no outro e de forma indireta, na cidade que tentou negá-los. E assim, a história seguiu seu curso, atravessando gerações como um lembrete discreto de que o amor, quando vivido com verdade, resiste ao tempo, ao preconceito e ao silêncio. Em Jacobina, em 1963, uma relação proibida tornou-se, sem alarde, um ato de humanidade. Mesmo depois de tantos anos, havia momentos em que o nome de Rosa surgia em conversas quase despretensiosas, geralmente acompanhado de um silêncio respeitoso. As pessoas falavam dela como alguém que havia atravessado o tempo com firmeza, sem jamais precisar levantar a voz para ser ouvida. Poucos sabiam exatamente por quê, mas muitos sentiam que sua presença carregava algo que ultrapassava o comum. Jacobina continuava sendo uma cidade marcada por contrastes.
Ao mesmo tempo em que preservava tradições rígidas, já não conseguia ignorar completamente as transformações do mundo ao redor. A memória da relação proibida funcionava como uma lembrança incômoda de um passado em que a intolerância havia sido confundida com zelo moral. Rosa, já com passos mais lentos, mantinha o hábito de acordar cedo e observar o amanhecer. Para ela, cada novo dia representava continuidade, não repetição. O amor que viverá na juventude havia lhe ensinado que a vida não precisa seguir roteiros previsíveis para ser plena. Miguel, distante, sentia algo semelhante ao observar o próprio envelhecimento. Ele percebia que não havia sido definido pelas perdas, mas pelas escolhas conscientes que fizera diante delas. A relação proibida não o havia quebrado, havia lhe dado estrutura emocional para enfrentar o mundo com menos medo. Alguns jovens passaram a ouvir fragmentos daquela história como se fosse uma espécie de advertência silenciosa. Não sobre o amor em si, mas sobre o custo de negar sentimentos por medo da reprovação coletiva. Mesmo sem detalhes, a mensagem atravessava gerações de forma sutil. Rosa entendia que não precisava mais proteger a cidade de sua própria história. O tempo havia cumprido esse papel. As feridas abertas haviam se transformado em cicatrizes, visíveis apenas para quem sabia onde olhar. E isso era suficiente. Miguel, em seus momentos de solidão, reconhecia que jamais teria se tornado quem era sem aquele encontro improvável em 1963. Rosa fora parte essencial de sua formação humana, mesmo que o mundo não tivesse permitido que permanecessem juntos. Jacobina jamais pediu perdão, mas também jamais voltou a ser exatamente a mesma. As histórias que tenta apagar são justamente aquelas que mais a transformam. A relação proibida foi uma delas. O amor entre um jovem cristão e uma moça do candomblé não precisou de final feliz para ser verdadeiro. Sua verdade esteve na coragem de existir, mesmo cercada por medo, vigilância e silêncio. E assim, mesmo depois de tantas palavras, a história seguia viva não no que foi dito, mas no que continuava sendo sentido. Porque algumas relações não terminam, apenas mudam de forma, permanecendo como lembrança, aprendizado e resistência silenciosa.